tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos 7 melhores alimentos para quem vive com diabetes ou quer controlar o açúcar do sangue e consumir no lanche da tarde. Muitas pessoas não planejam muito bem essa refeição, podem acabar chegando com mais fome, tem muita queda de açúcar no sangue, o açúcar pode subir muito dependendo do que comeu. Então é importante organizar e saber quais são as melhores escolhas. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você vive com diabetes, se tem alguém na sua família que vive com diabetes, quantos anos você tem? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e compartilha esse vídeo com quem vai precisar, né? Vamos ampliar nossa corrente do bem. Se você puder, aproveita também e deixa sua curtida. Isso é muito importante para mim, até porque mostra para o YouTube que você apoia o canal e confia no meu conteúdo. Quando a gente fala em diabetes, em controlar o açúcar do sangue, em alimentação, a maioria das pessoas se preocupa muito com o almoço, com o jantar, com as grandes refeições, né? Mas as pequenas refeições têm um impacto muito grande também, até porque se você for parar para pensar, elas justamente acontecem o café da manhã e o lanche da tarde, né? Entre essas refeições principais. Então, dependendo do que você come nelas, você consegue sustentar melhor sua glicemia, evitar aquela fome grande na próxima grande refeição seguinte e pode ajudar você a conseguir todos os nutrientes que você precisa para ter um bom controle do açúcar do sangue. Então, eu separei aqui 7 alimentos que vão te ajudar com certeza de forma complementar, né? Também você tem que ter uma alimentação equilibrada, dormir bem, ir ao médico, tomar os remédios certinhos, mas são alimentos que podem ajudar bastante você a manter o açúcar do sangue mais controlado no lanche da tarde. Primeira opção é o ovo, gente. O ovo é um dos melhores alimentos quando a gente pensa em controlar o açúcar do sangue. Primeiro porque ele naturalmente é quase zero carboidrato, então isso já ajuda a evitar picos de glicose, picos de insulina. O ovo também é bem rico em proteínas e em gorduras boas, então ele ajuda a segurar a fome, reduz aqueles picos glicêmicos e aquela vontade de comer doce também, ele dá uma ótima saciada. Claro que a gente pode usar ovo mexido, ovo cozido, ovo até frito no micro-ondas, uma pastinha de ovo junto com um pão com menos carboidrato, ou então uma omelete com alguns vegetais, isso fica realmente a seu critério. O ovo é um alimento muito interessante e eu tenho aqui no canal vídeos falando mais dos benefícios dos ovos e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outra boa opção é o iogurte natural ou até mesmo o kefir de leite, se você preferir. É uma excelente opção para o lanche da tarde para controlar o açúcar do sangue, porque eles têm proteína, tem um efeito probiótico muito bom, porque eles têm bactérias e leveduras benéficas para o nosso sistema digestivo e com isso podem ajudar a reduzir a inflamação intestinal, né, que interfere diretamente no controle glicêmico. Lembre que quando eu falo de iogurte é o natural, sem açúcar, e você até mesmo pode fazer em casa. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como preparar do zero, bem econômico e bem prático, é muito fácil. Da mesma forma que o kefir, também tem um vídeo ensinando como preparar. Agora, se você optar por comprar, o ideal é que você observe o rótulo, tem que ser basicamente o leite e o fermento lácteo, né? Talvez o leite reconstituído. Mas basicamente só 2 ou 3 ingredientes, né? Pode ter açúcar, xarope, nenhum tipo de purê de fruta, que poderia acrescentar carboidrato. Quando a gente pensa em consumir o iogurte, você pode comer puro, mas assim, o ideal é sempre dar uma incrementada para ter mais benefícios. Então você pode botar um pouquinho de canela, você pode botar umas frutas, de repente uma fruta com menos carboidrato, meia maçã com casca, uma fruta vermelha. Você pode colocar uma chia, uma linhaça, que são alimentos interessantes, vão dar bastante saciedade e vão ajudar você também a chegar no jantar com menos fome. Meu terceiro alimento, na verdade, são 2, porque são primas, é a chia e a linhaça. Eu já até dei um spoiler e falei delas aqui com iogurte antes. E realmente é um alimento muito interessante, essas sementinhas, para a gente acrescentar no lanche da tarde, porque elas têm uma organização ali de nutrientes bem interessante. Essas sementes têm pouquíssimo carboidrato líquido, porque a maior forma de carboidrato que tem ali são fibras e fibras solúveis que absorvem o líquido, formam um gel, uma mucilagem, que ajuda a aumentar a saciedade, trânsito intestinal, controlar o açúcar do sangue e quebra até o colesterol também. Também ajudam por ter gorduras saudáveis, que ajudam nisso tudo, né, na saciedade, na velocidade de absorção do carboidrato mesmo, né, porque as gorduras ficam mais tempo ali no estômago. Também ajudam no trânsito intestinal e são gorduras anti-inflamatórias protetoras da saúde cardiovascular. A gente sabe que muitas pessoas que vivem com diabetes têm um risco maior de problemas cardiovasculares e colesterol aumentado. Então, a chia e a linhaça entram super bem. Falei pra você, né, de misturar no iogurte, você pode misturar na crepioca, pode misturar em frutas, mesmo salada de fruta, fazer vitamina, o que você quiser no lanche da tarde.
para conseguir viabilizar o consumo dessas sementes. Outro alimento bem interessante é o abacate. Ele também tem muitos nutrientes favoráveis ao controle do açúcar do sangue. Sim, ele tem carboidratos, mas a maioria deles é fibra, praticamente tudo de fibra. E tem uma gordura muito interessante, são as gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, ótimas para o nosso coração. Também ajuda a controlar o colesterol. E tem muita fibra, muita gordura boa, então dá muita saciedade. Isso faz com que ele tenha um baixo impacto na glicose, ele não altera a glicemia do sangue assim, e ajuda muito a controlar a fome, a saciedade, o apetite. Então você pode amassar o abacate com um pouquinho de sal e limão e botar numa torradinha low carb, ou comer com pepino, com uma cenoura. Você pode usar ele como pastinha, você pode usar maionese de abacate, você pode amassar o abacate e botar um pouquinho de canela e adoçante, se você quiser ele mais pro doce. Você pode misturar com ovo, com sementes mesmo, você pode colocar na sua vitamina. O abacate é bem versátil, porque o brasileiro tem hábito de comer o abacate doce, né? Mas acho que é um dos poucos países no mundo que faz isso. Normalmente o abacate é utilizado como um vegetal salgado. Então, o ideal é que você tenha essa versatilidade. Eu tenho uma playlist de receitas com abacate. Tem mousse, tem pudim, tem muita coisa. Bolo, biscoito. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. As oleaginosas são outro grupo de alimentos que funcionam muito bem no lanche da tarde para controlar o açúcar do sangue, porque elas também têm muitas fibras, gorduras saudáveis, um pouco de proteína, então ajuda a estabilizar a glicemia, reduz o pico de açúcar do sangue e aumenta a saciedade. A questão com relação a elas é qual escolher, porque não pode ter casquinha por fora, não pode ter açúcar por fora caramelizado e não pode ter excesso de sal. Então, in natura, pode ser torradinha, é uma melhor opção. E cuidado com a quantidade, porque como elas são muito nutritivas, elas também são densamente calóricas. Então não é para você comer o pacote inteiro de amendoim. Você separa uma porção de 15 a 30 gramas e você pode acrescentar com fruta, ou com iogurte, ou na vitamina, ou com abacate, com o que você quiser para complementar essa refeição. Uma outra opção bem legal pode ser a pastinha de grão de bico, que funciona super bem para você comer junto com um pãozinho, low carb ou não, mais nutritivo. Eu tenho muitas receitas de pão aqui no canal, com uma cenoura, com um pepininho, com um pimentão. Eu adoro comer o mousse com pimentão, fica muito bom, principalmente pimentão vermelho, pimentão amarelo, acho que ele combina muito bem. Ele é interessante porque ele é uma fonte de carboidrato sim, mas é um carboidrato inteligente e saudável, porque tem proteína e tem fibra. Então ele ajuda a ser mais lentamente absorvido e aí faz com que você tenha um melhor controle dessa glicemia. E ele é muito refrescante, bem temperadinho. Eu tenho um vídeo ensinando como fazer essa pastinha e vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Por último, mas não menos importante, você pode fazer uma bebida pro lanche da tarde. Pode ser um suco verde ou uma vitamina, mas tem que ser estratégica, porque a base tem que ser de algum tipo de bebida não muito calórica. No caso do suco, normalmente a base é a água ou algum chá que você queira utilizar. No caso da vitamina, normalmente a base é o leite ou leite vegetal. Inclusive, para quem vive com diabetes, as melhores opções são os leites low carb, né? Leite de amêndoas, de amendoim, até mesmo leite de coco diluído com mais água. Eu tenho uma playlist de leites vegetais, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E aí você pode bater com sementes, como a chia ou a linhaça, você pode botar um whey protein se você quiser uma proteína de soja vegetal, ou proteína de ervilha, ou proteína de um blend proteico. Você pode colocar outros vegetais, inclusive, se você quiser. Você pode botar pepino, você pode botar couve. Eles não têm um sabor muito forte, mas eles agregam ali muitas fibras e nutrientes. E você pode botar ou não um pedaço de fruta. Dependendo se for uma fruta com menos carboidratos, como uma fruta vermelha, até tem mais flexibilidade da quantidade. Essas vitaminas normalmente dão muita saciedade pra gente, principalmente quando a gente consegue colocar chia ou linhaça também, que dão aquela saciada pela mucilagem, né, pela hidratação. E são uma ótima opção pro lanche da tarde, porque é prática de preparar, rápida, bem refrescante, geladinha, e dá pra variar os sabores ao longo do dia. Dos dias, né? De vários dias. Me conta aqui embaixo, então, qual costuma ser o seu lanche da tarde? Se é uma refeição que você planeja, que você cuida, ou você acaba sendo pego no improviso. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.